Pastor, como eu sempre digo para a nossa turma, quando vem aqui, eu digo para eles o seguinte: nós vamos fazer só um combinado. Tudo que o senhor fizer lá em São Gonçalo, faz aqui também. Tá bom? Deixa eu usar. Maravilha. A paz de Cristo, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Que alegria estar aqui essa noite e fazer menção da palavra de Deus. Nós estamos lendo nesse mês o livro de Juízes, né? Então, abra aí, por gentileza, Juízes, capítulo 6. Maravilha. Enquanto você procura, eu quero externar aqui a minha gratidão a Deus pelo privilégio, pela oportunidade tão rica, especial de da palavra. Obrigado, doutor Alain, oportunidade de ter aqui no público. Doutora, Deus abençoe. Filha, Deus abençoe, os pastores. Bom, muitos testemunhos, né? Forte, Pai. Você encontrou Juízes, capítulo de número 6. Eu vou pedir para você ir aí no versículo 23, 24, e depois você deixa a sua Bíblia aberta, por gentileza. Juízes, capítulo 6. Vamos ler o versículo 23 e 24, aí deixa a Bíblia aberta, beleza? Você crê que Deus tem vitória para a sua vida aqui essa noite? É isso. Você está num ambiente profético e existe uma atmosfera profética e também uma unção profética sobre a vida do seu pastor. Então você não pode perder a oportunidade. Além disso, você precisa compreender que todo o ambiente de crise se torna um ambiente profético. Todo cenário de crise se torna um cenário profético. É fácil entender isso. Você está vivendo uma crise, então Deus quer que você use a palavra profética sobre esse cenário. Se você usar a palavra, a autoridade que Deus tem te dado, muito em breve, você vai ver esse cenário mudado e transformado. Você vai ver esse cenário transformado, porque Deus tem prazer quando você libera uma palavra profética. Liberar uma palavra profética sobre a vida do outro é muito fácil. Fé é quando você consegue liberar uma palavra profética sobre a tua própria vida. E Deus te trouxe aqui nessa noite para você já se usar e se apropriar dessa autoridade que você carrega, dessa presença que você tem, que é a presença do Espírito Santo, para liberar uma palavra profética sobre esse cenário, sobre essa crise, sobre esse momento que você está vivendo, porque Deus quer cumprir promessas na tua vida. Tem alguém aqui que crê? Aleluia! Toma posse dessa palavra. Você é templo do Espírito Santo, você é a morada de Deus e Deus quer te usar com autoridade lá na tua casa, lá no seu trabalho, lá naquele hospital onde tem um parente. Deus quer que você libere uma palavra profética. Deus quer que você seja usado nesse território, dentro desse ambiente. Todo ambiente de crise também se torna um ambiente profético. Então não confunda, a crise, ela pode em algum momento tentar te confundir, levando você a compreender que é o fim da estrada, mas não. Deus está te dando uma oportunidade para você ser usado com ousadia nesse lugar. Para você ser usado com ousadia. Alguém crê? Juízes 6, 23 e 24. Porém o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou: o Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra. 2, Abiesrita. Senhor, eu te dou graça pelo privilégio, pela oportunidade de poder mencionar a tua palavra. Aqui tem um povo sedento para ouvir a tua voz. Esse lugar está tomado pela tua presença e eu te peço, Deus, abre portas, faz milagre, traz resposta ao teu povo nessa noite. Muda cenários, circunstâncias, realidade. Ó Deus, destrava o céu. Ó Deus, abençoa os teus filhos de forma sobrenatural. Eu te peço isso em nome de Jesus e que eu diminua para que o Senhor cresça. Amém? Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido, uma passagem bíblica muito lida, muito pregada. É possível que você já tenha ouvido alguma mensagem dentro dessa passagem. Mas eu quero que você dobre aqui a sua atenção um pouquinho, porque nesse texto, ele começa dizendo: porém o Senhor lhe disse, ou seja, tem uma palavra saindo da boca de Deus,
aqui para a vida desse homem chamado Gideão. E a palavra que sai de Deus para a vida dele é a seguinte: paz seja contigo. Não custa nada, você pode repetir: paz seja comigo? Isso, vamos lá, 1, 2, 3. Isso, Deus está liberando aqui uma palavra de paz sobre a vida de Gideão. E é profético sobre a tua vida. Também tem uma palavra de paz sendo liberada para você aqui nesse lugar. Paz para romper, paz para avançar, paz para conquistar, paz para estudar, paz para trabalhar, paz dentro da tua casa, na tua família. Você recebe isso? Paz, paz. E Deus libera uma palavra de paz para Gideão, porque existia uma necessidade de paz. Deus fala exatamente dentro da tua necessidade. E aqui não é diferente. Então, eu creio que está chegando um tempo de paz para a tua vida e para a tua família. Amém? Você dá um glória a Deus por isso? Isso. Agora, o que me chama a atenção, queridos, eu estou inclusive começando uma mensagem do fim para o começo. Não é filme da Marvel, mas eu estou aqui do fim para o começo da mensagem. Nem sempre essa paz aqui existiu, nem sempre essa palavra aqui, ela foi uma realidade na vida de Gideão e também na vida do povo de Israel. A verdade é que quando você lê o capítulo 6 do livro de Juízes, o tempo aqui, o cenário é um cenário muito contrário, muito adverso. O texto diz o seguinte: porém, os filhos de Israel, eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Pense comigo, por gentileza. 7 anos, o povo de Israel estava cativo dentro da sua própria terra. Eles eram prisioneiros, não tinham liberdade, não poderiam fazer muitas coisas. 7 anos presos, 7 anos com a limitação, 7 anos sem poder, comprar, fazer, construir, ter liberdade. 7 anos sem paz, 7 anos de tormenta, 7 anos de crise, 7 anos de escassez. Esse era o cenário desse povo. 7 anos vivendo essa realidade. Isso aqui cansa, meus irmãos. Isso aqui é difícil. Não foram 7 dias, nem 7 meses, mas 7 anos vivendo uma realidade contrária, adversa. O tempo, ele vai, cada vez que os dias vão passando, o tempo cansa, o tempo bate com força. Vem a desesperança, a falta de ânimo. Era exatamente o que eles estavam vivendo. Porém, o texto não para por aí. Diz que eram 7 anos, porque o Senhor entregou nas mãos dos midianitas. E aí o verso 2 diz o seguinte: facilita, né? Fala que não facilita. Eu paro assim na filial, porque o pessoal fica tentando pegar, né? Aí facilita. Mas vamos lá. O verso 2 diz o seguinte: e prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram que os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Então presta atenção, olha que coisa interessante. 7 anos eles estavam cativos, 7 anos limitados. Porém, ainda assim, esse povo, eles construíram para si as covas, as cavernas, as fortificações. E não somente isso, o texto vai dizer que eles subiram os montes. O texto vai dizer no verso de número 2, que por causa disso eles construíram para si covas, cavernas, fortificações nos montes. O que significa isso? Eles saíram de um lugar plano, subiram os montes, e nos montes eles construíram essas cavernas. Nos montes eles construíram as covas. Nos montes construíram as fortificações, nos lugares altos, acreditando que aquilo ali seria uma estratégia. Para quê? Para que quando o inimigo viesse lá embaixo, eles pudessem identificar quem viria. Só que para construir cavernas, covas e fortificações nos montes, isso aqui requer esforço. Para subir os montes e cavar, e para subir no monte, construir fortificações,
exige uma energia acima do normal. Só que o que me chama a atenção é que esse povo, eles estavam muito mais empregando uma energia para subir os montes, construir as cavernas, cavar as cavernas, construir as fortificações, sabe, exercendo um esforço muito grande, mas eles não se inclinavam a buscar a Deus. Esse povo aqui é um povo que prefere fugir, se esconder, é um povo que prefere utilizar os seus próprios argumentos, é um povo que prefere se utilizar, sabe, da força humana, é um povo que prefere se esconder dando justificativa, é um povo que prefere tentar resolver tudo sozinho, ao invés de ir para o lugar da dependência de Deus. Esse povo está aqui fazendo um esforço muito grande, mas eles não querem, sabe, fazer uma campanha, eles não querem, sabe, ir para o culto da vitória, eles não querem consagrar a vida. Esse povo aqui, eles representam, essa nação, essa geração está representando um povo que prefere se esconder atrás do trabalho, de muitos trabalhos. É um povo que prefere se utilizar da sua própria energia, acabar com essa energia, com qualquer coisa, ao invés de se render diante da presença de Deus. Esse povo está representando isso. E por causa disso, eles estavam ali cativos. Eles preferiam fazer tudo isso do que se dobrar à presença do Eterno. Essa geração está representando. Só que, olha a consequência de tudo isso. O texto vai dizer no verso 3, que por causa disso, sucedia que semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam, e punha-se contra eles em campo, e destruía a novidade da terra, até chegar a Gaza, e não deixava mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, tanta multidão, que não se podia contar, e nem a eles, e nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Olha que coisa interessante. Eles semeavam, mas aquilo que eles iam colher era tomado. E aí, queridos, isso me chama a atenção e também é um motivo de muita preocupação. Por quê? Porque o cenário aqui não é um cenário de não ter novidade. Eles semeavam e a terra dava novidade. Só que quando eles iam colher, eles não tinham, porque vinham os medianitas e tomavam tudo aquilo que eles tinham. No momento da colheita era tomado. Eles viam a sua colheita escorrendo entre os dedos como água. Pior do que não ter novidade é ter novidade na terra e não poder usufruir da novidade. Pior do que não ter dinheiro é o dinheiro chegar, mas não poder utilizar o dinheiro que tem. Pior do que ter uma casa, ter um carro, ter algum tipo de bem, é poder ter e não poder usufruir. É o cenário. Quantas pessoas, sabe, nada contra quem trabalha assim, mas quantas pessoas, elas preferem, não, eu estou voltado totalmente para o meu trabalho, eu sou voltado totalmente para ganhar muito dinheiro, mas ganha muito dinheiro, mas não consegue usufruir nada daquilo que conquistou. Esse cenário aqui é um cenário terrível, e era exatamente o que esse povo estava vivendo. A terra dava novidade, mas eles não tinham condições de usufruir da novidade. É um cenário de pessoas que estavam experimentando uma frustração profunda. É um cenário de pessoas que estavam vivendo um tempo muito, mas muito terrível. Só, queridos, o texto não para por aqui. Verso 6 vai dizer que eles estavam empobrecendo muito. Porque agora os midianitas, eles não só vinham para roubar a novidade da terra, mas agora eles estabeleceram a presença naquele lugar. O texto diz que empobreceu muito pela presença dos midianitas. Agora eles não vêm mais de tempo em tempo. Agora eles dominaram o território e não podem mais, o povo de Israel não pode fazer mais nada. Só que nesse tempo, eles clamaram ao Senhor.
Diz o texto que quando a pressão aumentou, quando ficou mais tenso, quando houve a presença dos midianitas, dos inimigos, agora eles clamaram a Deus. E o que Deus fez? Deus enviou um profeta. Diga comigo, Deus enviou um profeta. Porque Deus sempre atende o clamor do seu povo. Porque Deus sempre atende o clamor do seu povo. Só que aqui a questão não é se Deus envia um profeta ou não envia. Por quê? Porque Deus enviou o profeta, mas eles não deram ouvido à voz do profeta. Deus enviou o profeta, mas ainda assim o povo continuou com uma dura cerviz. O povo continuou, com medo, limitado. E aí, o que me chama a atenção é que a partir do verso 9, Deus vai falar com esse povo para que eles pudessem entender o que estava acontecendo. Acompanhe comigo. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vos dei a sua terra. Verso 10. E vos disse: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não tema os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não deste ouvido à minha voz. Meus irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Eles clamaram a Deus e Deus enviou um profeta. E o que o profeta falou para aquele povo? Deus, usando o profeta, foi liberado uma palavra: eu tirei vocês da terra do Egito, e agora, nesse tempo presente, vocês não deveriam se inclinar ou ficar intimidados diante dos deuses dos amorreus. O que Deus esperava daquele povo? Que eles utilizassem de ousadia. Deus esperava daquele povo que eles avançassem. Deus esperava daquele povo que eles reagissem àquele cenário e não ficassem prostrados. Mas eles estavam completamente intimidados com todo o cenário. E isso aqui me ensina, porque um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, Ele tem prazer com que os seus filhos usem dessa autoridade, mesmo diante de um cenário terrível. Porque um Deus tão poderoso, tão magnífico, Ele já compartilhou com seus filhos unção, poder, ousadia, e Ele espera que os seus filhos usem isso. Só que esse povo aqui se intimidou. Eles não deram ouvido à voz do Senhor. E pastor Alain, na minha Bíblia tem um ponto e uma vírgula, lá no finalzinho do versículo 10. Isso aqui mexe comigo. Porque Deus está falando: mas não deste ouvido à minha voz. Eles não deram ouvido à voz de Deus. E o verso 11 diz assim: Então, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Aqui eu começo a trazer você para dentro daquilo que eu quero compartilhar contigo nessa noite. Porque o que eu vejo aqui é o seguinte: o versículo 11 não é um versículo separado do texto que nós acabamos de ler, mas é a continuação da explicação do texto. E no final do versículo 10, está dizendo que eles não deram ouvido à voz de Deus. Era uma geração que não deu ouvido à voz de Deus. Mas no versículo 11, Deus está levantando Gideão no meio daquele povo, e Deus encontra Gideão fazendo algo extraordinário. E sabe qual é a lição que eu tiro aqui desse texto? É que Deus, Ele sempre levanta uma geração no meio de outra geração. E eu vim aqui nessa noite para liberar uma palavra para uma geração que tem entendido que mesmo no meio de uma geração que se prostra, um povo que no meio de uma geração que tem retrocedido, um povo que no meio de uma geração que tem abandonado a fé, Deus está levantando uma geração poderosíssima nessa terra. Deus está levantando uma geração
que não está recuando. Deus está levantando uma geração aqui de Gideão, no meio de uma geração que estava prostrada, no meio de uma geração que estava retrocedendo, porque houve um povo que não deu ouvido à voz de Deus. Mas Deus se agrada da atitude de Gideão, e Deus agora está levantando uma geração no meio de outra. Ei, entenda uma coisa, Deus tem o seu olhar geracional, e no meio da tua geração, no meio da tua família, nesse lugar onde você mora, sabe, na rua, no bairro, na empresa, Deus tem te levantado lá para um cumprimento de um grande propósito. Deus tem levantado a tua vida nesse tempo nessa geração, para fazer a diferença nessa terra. Gideão estava aqui recebendo uma missão para mudar uma geração. Diga comigo, mudar uma geração. Eu preciso que você repita uma vez mais. Diga comigo, mudar uma geração. Irmãos, para mim, como o pastor Alain falou, né? Sou psicólogo, para mim isso aqui mexe demais. Diga assim, por quê, pastor? Porque o olhar de Deus é geracional. Enquanto tem uma geração que está prostrada, e tem alguém achando que Deus está contando com essa geração prostrada, Deus já está levantando uma outra geração. Deus já está levantando uma outra geração. Sabe por quê, queridos? A caneta da história, ela está nas mãos dessa geração. É lá na tua casa, é lá na tua família. Eu não sei como foi as gerações passadas, mas se você está aqui hoje ouvindo essa palavra, Deus tem te levantado lá dentro do teu lar, dentro da tua família. Deus tem te sustentado para cumprir uma missão nessa terra, porque aquilo que as outras gerações não viveram, Deus está te dando o privilégio de viver algo extraordinário nessa geração. Aquilo que a outra geração não conseguiu avançar, aquilo que a outra geração não conseguiu conquistar, Deus está te levantando. Pastor, eu não sei porque dói. Pastor, eu não sei porque é tão difícil. Pastor, eu não sei porque às vezes é tão cansativo. Oh, glória! Eu não sei porque é tão cansativo. É porque você está rompendo no meio de uma geração. É porque você está mudando a história dessa família. É porque Deus te separou para você ir mais longe no meio dessa família, para você chegar em lugares que outros não chegaram, para você fazer aquilo que outros não fizeram, para você romper aonde outros não romperam. Pastor, eu não sei porque está tão difícil. Eu não sei porque é tão cansativo. Escute, a área que eu atuo, então eu compreendo isso aqui. O que acontece quando quando Deus levanta uma geração para ir mais longe, então o peso da geração passada fica, e eu não estou falando nada de maldição hereditária, esquece isso, que eu não estou falando sobre isso. Mas existe um peso, por quê? Porque você está iniciando um processo, e Deus te separou para cumprir uma missão. Então você está rompendo, e quem rompe normalmente vai fazer um pouco mais de força. Se na tua família ninguém fez uma faculdade, se na tua família, sabe, ninguém conseguiu viajar para outros países, se na tua família ninguém teve casa própria, se na tua família os casamentos não deram certo, você está rompendo. Você está rompendo com o cenário. Você está rompendo no meio de uma geração. Mas pastor, está difícil, sim. Mas Deus está te sustentando. Ele está te visitando nessa noite para você compreender que na tua vida será diferente. A tua vida será diferente. Se as gerações passadas se prostraram, se as gerações passadas ficaram em meio à idolatria, se as gerações passadas não conseguiram entender, você,
com a presença do Espírito Santo, você vai ir mais longe. Então eu vim aqui para te dizer nessa noite, não desista. Eu vim aqui para te dizer nessa noite, não pare. Eu vim aqui para te dizer nessa noite, é tempo de romper nessa geração, porque Deus já entregou nas tuas mãos a caneta da história. A caneta da história está nas tuas mãos. A caneta da história está nas tuas mãos. É para romper no meio dessa geração. Segunda coisa que eu aprendo, deixa eu correr, já vou encerrar. Segunda coisa que eu aprendo é que o verso 11 vai dizer: então o anjo do Senhor veio e assentou debaixo do carvalho que pertencia a Joás. Escute. O carvalho pertencia a quem? Diga comigo, Joás. O carvalho pertencia a Joás. O carvalho não era de Gideão. Por mais que a gente pense que esse carvalho, esse lugar vai ser a herança de Gideão, mas escuta, o carvalho não pertencia a Gideão. O carvalho pertencia a Joás. E quem é Joás? Joás é o seu pai. O carvalho era uma árvore, né, antiga, daquele contexto. Debaixo daquele carvalho, Gideão ali, ele estava malhando o trigo no lagar, num lugar apertado, você já sabe disso, num lugar impróprio. Mas, o que eu quero que você entenda é que aquele carvalho, aquele lugar, aquele ambiente, não era um ambiente de Gideão, era do pai dele. Também a gente precisa pensar que, crescendo naquele ambiente, sabe, está sempre fazendo e repetindo a mesma coisa. Se o carvalho estava ali, antes de ele ter nascido, então ele aprendeu a estar debaixo do carvalho. Se quando ele nasceu, estou conjecturando, se quando ele nasceu, o pai já tinha ali, sabe, lagar, então o que ele aprende? Ele aprende a malhar trigo no lagar, porque vai replicar um comportamento aprendido. Só, queridos, o anjo apareceu. O anjo apareceu. Para quê? Primeiro, um dos motivos pelos quais o anjo se apresenta a Gideão, para levar a Gideão a compreensão que era tempo de quebrar paradigmas. Tempo de quebrar paradigmas. Pastor, o que são os paradigmas? Paradigmas são um conjunto de hábitos aprendidos, adquiridos através da família de origem, dos pais, dos avós passaram para os pais e os pais passaram para os filhos. E hoje, nós estamos aqui, a gente só replica comportamento sem sequer pensarmos ou perguntarmos por que nos comportamos assim. Porque temos uma lente, e essa lente foi colocada em nós, e tudo que olhamos no nosso mundo, os nossos relacionamentos, eles estão diretamente associados àquilo que foi impregnado dentro de nós. Porque você sai da barriga de uma família, de uma mãe, e é imediatamente inserido na barriga de uma família. E você passa muito tempo naquela família, e depois só replica o comportamento aprendido dentro daquela família. É cultural isso. É a cultura dessa família. Você só replica isso. Então, Gideão está ali replicando o comportamento. Só que tem uma coisa. Ele agora está tendo que quebrar paradigmas. E o que significa? Mudar os hábitos. Quebrar os hábitos sem medo, sem temor. Por quê? Porque normalmente ter que quebrar paradigma com a família, sabe, é algo difícil. Nos leva para um peso na consciência. Produz em nós, sabe, uma sensação que estamos traindo a família. Quebrar paradigma com a família nos leva a um profundo sentimento de culpa, de medo. E quantas pessoas não conseguem romper dentro de alguns cenários porque elas estão com a mente impregnada com vozes do passado. Coisa que os avós falavam e os pais falavam, e agora você só faz com base naquilo, e você fica com medo de tomar decisões, fica com medo de avançar, de arriscar, sabe, de empreender. Por quê? Porque estão presos dentro dos paradigmas estabelecidos pela família. Só que nessa noite, Deus te trouxe aqui nesse lugar para entender algo profundo. Que você pode sim ser muito grato à tua mãe. Você pode ser grato ao seu pai. Por tudo que ele te deu e por tudo que ele não te deu.
Porque tudo que Ele não te deu, forjou você e fez você ser quem você é hoje. Mas nessa noite o Espírito Santo também tem te levantado para você viver uma história nova, para você escrever a tua própria história, para você ganhar autonomia sobre a tua própria vida, sobre o teu próprio casamento, sobre o teu próprio negócio. Deus te trouxe aqui essa noite para você quebrar com esses paradigmas, porque você está hoje cheio da presença do Espírito Santo. Quantas pessoas têm medo de romper em alguns cenários? Sabe por que elas têm medo? Não é por falta de dinheiro, não é por falta de ideias, pastor, não é por falta de planejamento ou de ideias que vêm à mente, não. Elas ficam presas na encruzilhada do medo, da dúvida. Sabe por quê? Porque a mãe falaria o seguinte: olha, não vale a pena arriscar. Não, isso não vai dar certo. Tem sempre uma voz ecoando, dizendo: fica parada aí mesmo. Mas o anjo do Senhor se apresentou a Gideão para mostrar a Gideão: Gideão, a partir de hoje começa uma história nova para a tua vida. Começa uma história nova. Uma história nova. Uma história nova para a tua vida. Você não precisa mais ficar sentado na cadeira da culpa. Você não precisa mais ficar sentado na cadeira do medo, da incerteza. Você não precisa mais. Alguém teve um testemunho aqui. Eu já vou encerrar, pastor. Alguém contou um testemunho aqui que sabe de alguma coisa, como se fosse um câncer, mas rompeu. E muitas das vezes, eu não sei a história dessa família, dessa jovem, mas muitas das vezes ficam umas vozes ecoando e fica limitando com medo. Só que a partir de hoje é uma história nova. Ei, eu não sei como é que foi a história da família, mas é essa se apropriar da autoridade que vem pelo Espírito Santo, é se apropriar da fé que Deus tem te dado, é se apropriar dessa presença que Deus tem derramado sobre a tua vida, e acreditar, e profetizar, e declarar: na minha vida não, na minha história será diferente. É quebrar com os paradigmas, num cenário onde muitos desistiram, num cenário onde muitos entregaram, jogaram a toalha, dizendo: acabou para mim. Você vai se levantar com ousadia e vai quebrar paradigmas. Quantas empresas não vão adiante, quantas empresas não vão à frente, porque alguém não consegue transicionar com novas ideias. O cenário está avançado, há uma possibilidade de virar a chave, de investir de forma diferente. Alguém não investe e não faz, porque está preso na ideia que veio do avô, que passou para o pai, e agora o filho está quase quebrando, mas não consegue transicionar na empresa. O anjo está aqui também para falar para Gideão, para mostrar a Gideão: Gideão, o lagar é apertado, não é um lugar apropriado para malhar trigo, é um lugar de pisar em uvas. O lagar serviu durante um tempo, mas a partir de hoje, o lagar não serve mais. O anjo estava ali para mostrar a Gideão que aquele lagar, durante um período, serviu. Então, entender que esse lagar é provisório. Deus te trouxe aqui nessa noite para levar você ao entendimento que o lagar é provisório. Eu não sei aonde você foi morar quando casou. Pode ter sido na casa de um parente, pode ter sido na casa de um primo, pode ter sido num lugar muito apertado, mas Deus manda te dizer: é tempo de novos lares, é tempo de viver coisas grandes, é tempo de viver coisas novas, é tempo de transicionar. O lagar não te comporta mais, o lagar não te comporta mais.
Tem lugares que não cabe mais você. Tem lugar que não dá mais para você. Tem lugar que não te comporta e você tem que entender que esse lugar não é mais para você. Você tem que entender que o lugar não te comporta. O anjo está ali. Apareceu para Gideão, para mostrar para ele, agora é tempo de sair. Porque a situação, pastor, era tão traumática que Gideão estava já acostumado com aquele cenário. Mas Deus estava mostrando para ele, Gideão, é tempo de sair. E se o anjo não fosse ali, ele ficaria ali no mesmo lugar. E tem pessoas que sabem que o ambiente está ruim, sabem que o cenário está ruim, mas não vai lá na Caixa Econômica, não pede uma carta de crédito. Sabe que o carro está quebrando todo o tempo. E Deus está dizendo, ei, é tempo de você virar, usar de ousadia. Eu não quero que você faça loucura, mas se dá para fazer um financiamento e mudar isso, muda. Não é para ninguém fazer loucura, sair fazendo loucura, não. Mas muitas vezes Deus quer que você use a tua ousadia, porque Ele vai reagir à tua atitude de ousadia. Marcar o casamento, marca o casamento, que Ele envia recursos, envia móveis, envia festa, envia bolo, envia tudo. É ousadia. O lagar não te comporta mais. O lagar não te comporta mais. Ah, Deus, não dá para o Senhor fazer, não dá para o Senhor fazer. Deus quer que você dê o primeiro passo para Ele reagir à tua ação. O lagar é provisório. Anote isso, o lagar é provisório. Sabe que eu termino a história com um verso que eu acabei de ler para vocês. Eu não vou ler todo o texto. Eu vou só parafrasear aqui e termino. O fato é que, depois daquela conversa do anjo com Gideão, mostrando algumas coisas para ele, Gideão continuou falando do medo, falou que ele não tinha força, que ele não tinha valor, e Deus foi mostrando a ele o valor que ele tinha. E no verso de número 23, verso 24, Gideão agora está recebendo uma resposta de Deus. E a resposta que Gideão está recebendo é porque ele decidiu também oferecer um presente para ele. Gideão falou o seguinte: fica aqui que eu vou te trazer um presente. Eu quero trazer um presente. Não foi Deus que pediu a ele. Ele disse que iria levar um presente. Ele disse que ia levar um presente. E quando ele levou um presente para o anjo do Senhor, e ali tem uma teofania, que era a presença de Jesus. Ele trouxe o presente, colocou, e agora foi liberado uma palavra para a vida de Gideão. E a palavra é essa que nós lemos: paz seja contigo. Não temas, não morrerás. E isso está até o dia de hoje, lá em Orfa dos Abiesrita. Gideão ergueu um altar. E eu penso que todas as vezes que Gideão tinha que ir para uma guerra, todas as vezes que Gideão tinha que ir para uma batalha, ele olhava para o altar e tinha um presente dele clamando no altar. A vida de Gideão mudou. Ele se tornou um grande líder. Deus deu grandes vitórias a Gideão. E eu vim aqui nessa noite para te dizer: tem vitória de Deus chegando para a tua vida. Fica de pé aqui nesse lugar, fica de pé, crendo, tem paz sobre a tua vida. Tenha paz sobre a tua casa. Tenha paz na tua família. Tenha paz, sabe, no teu casamento, tenha paz. Está chegando um tempo novo de Deus para a tua vida. Está chegando um tempo diferenciado para o teu casamento. Está chegando um tempo novo para a tua casa. E quem sabe você entrou aqui hoje, ouviu essa palavra, e eu quero fazer um convite muito especial para você que ouviu essa palavra, tomou posse dessa palavra profética. Paz seja contigo. Eu quero fazer um convite muito especial para você que ouviu e o Espírito Santo falou contigo e você quer hoje entregar a sua vida a Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. A paz que o mundo dá é uma paz, é uma falsa paz. A paz verdadeira só Jesus pode dar ao ser humano.
Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6. Isaías, profetizando sobre o Messias, profetizando sobre Jesus, disse que o menino nasceu e um filho se nos deu, e o principado estava sobre os seus ombros. E aí ele vai falar sobre o seu nome. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mas ele também é príncipe da paz. Só Jesus tem a paz que você precisa. Só Jesus tem a paz que a tua alma necessita. E eu quero convidar você que hoje quer fazer essa aliança com Jesus, entregar a sua vida a Ele. Eu queria te convidar aqui ao altar. Você entrou aqui hoje, ouviu essa palavra, o Espírito Santo falou ao teu coração, e você entrou aqui necessitada dessa paz que só Jesus pode dar. Aonde está você? Ou quem sabe você quer voltar para Jesus hoje? Venha depressa. É uma oportunidade rica. É uma oportunidade muito especial. Tão importante quanto você tomar posse da vitória, também é você aceitar Jesus como seu Salvador. E Deus está te chamando hoje. O Espírito Santo falou contigo. E você precisa tomar essa decisão. Eu vou passar aqui para o pastor Alain. Mas essa oportunidade está sendo franqueada a você. Toma uma decisão hoje. Só Jesus pode mudar esse cenário. É tempo de quebrar paradigmas e ir muito mais longe, porque Deus tem uma nova história e um novo tempo para a sua vida. Pastor Alain, obrigado, querido. Que Deus abençoe.